Lúcia Riff, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a você. Contar um pouco da sua vida profissional no contexto desse programa que eu faço com muita alegria. Lúcia, como foi que você se tornou agente literária? Eu conheci Carmen Balcells através de um grande amigo, Paulo Valentes, que é filho da Clarice Lispector. Ele me apresentou a Carmen em 1983. A Carmen estava precisando de uma pessoa para trabalhar no escritório que ela tinha com a Ana Maria Santeiro, no Rio de Janeiro. E lá fui eu, jovenzinha, com filhos bem pequenos, e trabalhei com a Carmen, com a Ana, e adorei, simplesmente adorei. E isso mudou minha vida completamente. Qual era a sua atividade, sua função na agência? O que você era encarregada do quê? Eu era encarregada de lidar com autores e de cuidar dos livros que chegavam e de tentar selecionar que livros iam para que editoras e um pouco fazer o meio de campo ali da agência. E, você lia todos eles? Eu lia bastante coisa. Você tinha que ler para conhecer. Eu tinha que ler para conhecer. Ainda hoje isso? É. Mas isso, veja bem, isso era uma agência pré-tudo. Isso era uma agência na época de máquina de escrever. A gente usava telex, era uma agência pré-histórica, né? E muito, enfim, pequena e tal. Mas foi uma experiência interessantíssima, em que eu tive pela primeira vez contato com lei de direito autoral, com negociação com autores e editoras, né? Mas a minha função era discreta, pequena, não tinha importância nenhuma na agência. Né? E era sempre do Brasil para fora, de fora para o Brasil? Não, eram autores brasileiros. Autores brasileiros, negociados. Sempre. Não era só brasileiros, não, brasileiros e estrangeiros. Eram autores brasileiros muito importantes, negociados no Brasil, dentro do Brasil, e eram autores estrangeiros negociados para o Brasil. Então, a agência representava uma série de clientes estrangeiros. Na época, tinha Bantam Books, por exemplo, tinha HarperCollins, tinha, enfim, uma série de clientes estrangeiros que eram vendidos dentro do Brasil. E também você agenciava os brasileiros para o exterior ou ainda não? Não, acho que na época não se fazia muito isso, não. Não se fazia. E aí, os que eram vendidos para fora, a Carmen Balcells que cuidava. Não me lembro dessa atividade nesse momento, não. Mas eu fiquei um ano só na agência e a coisa não foi muito para frente. E aí logo fui convidada para trabalhar na Nova Fronteira. E fui extremamente feliz na Nova Fronteira. Qual era a sua função na Nova Fronteira? Aí na Nova Fronteira, assim, eu fui trabalhar no departamento de direitos autorais e aí lidei diretamente com os autores, com Lígia Fagundes Telles, com Silvio Ortoff, com uma série de autores. E eu simplesmente amei o meu trabalho. Amei o meu trabalho. Aí eu tive uma função muito clara ali, de negociar com os autores, de apresentar aos autores o contrato da editora, de cuidar das prestações de contas, enfim, de tudo. O meio campo com o autor era comigo, o autor tinha que falar comigo, né? Então, eu não negociava diretamente ali o quanto que o autor ia receber ou que autor ia ser contratado. Mas uma vez que o autor entrava na casa, era comigo que ele ia lidar. E aí você discutia o texto, a qualidade do texto, isso era com você também? Não, eu não fazia edição de texto. Não fazia? Eu não fazia edição de texto, mas eu estava ali inserida no departamento editorial. Então, o Roberto Lacerda, que cuidava das traduções, estava do meu lado, a editora que cuidava da edição do texto estava do meu lado. Nós estávamos todos ali inseridos dentro daquele grande departamento editorial e estávamos em contato direto com o departamento de produção, em contato direto também com o pessoal de vendas e tal. Então, trabalhar na Nova Fronteira naquele momento, e naquele momento, nos anos 80, em que a Nova Fronteira também estava brilhando e tal, foi uma experiência, aí eu realmente tomei paixão pelo mercado editorial. A capa do livro era discutida com você? A capa, comigo, quer dizer, com uma equipe. Com a equipe. Né, não era, quer dizer, eu não tinha esse protagonismo todo que você está colocando de jeito nenhum. Mas eu fazia parte daquele todo que era uma editora, que era trabalhar numa editora, que era trabalhar com livro, né? Que era... Você fala da década de 80. Que era a década de 80. Que era a década de 80, né? E era uma paixão. E era isso, era o mercado editorial de linotipo, era o mercado editorial de máquina de escrever. É verdade que o linotipo, os que compunham, revisavam?
O linotipista revisava? Não, isso... Um pouco de lenda? Não, haviam editoras que ali eu vi isso acontecer. Letra por letra, né? Eu vi isso acontecer. Quer dizer, ali tirava a prova e, pera lá, essa letra está errada. Mas isso é uma maluquice, isso não deveria acontecer. Era assim. Não era assim. Não era o certo, pelo menos, não era. Mas eu vi isso acontecer. E por quantos anos você ficou na Nova Trabalhei Fronteira? uns bons 3 anos e meio, uma coisa assim. Depois fui para José Olímpio, onde eu trabalhei com o professor Wise no projeto de dicionário, que foi também uma experiência muito rica, do ponto de vista humano e do ponto de vista administrativo e de experiência e tal, foi muito interessante. Como que se fazia um dicionário naquela época? Sem computador? Fichas. Com fichas. Palavra por palavra? Palavra você ia por intercalando? palavra, eram fichinhas. Conta um pouquinho, interessantíssimo isso, como é que era feito? Não, tinha um grupo verbete novo? Tinha um grupo de 19 pessoas, era uma equipe queridíssima, e aí cada um se encarregava ali de umas tantas letras. E eles iam colecionando aquelas palavras e faziam os verbetes, e era uma loucura, eu não sei como o professor Wise deu conta daquilo. Era uma equipe espetacular. E eu meio que coordenava aquilo, não sei como, não me pergunte. Eu não sei. Eu hoje não me sinto com capacidade de coordenar aquilo, eu não sei como naquela época eu coordenei aquilo. Mas, enfim, tinha um pool de editoras e a gente tentou tocar aquilo como pôde. E os computadores não eram tão modernos assim, então foi uma lenha para cuidar daquilo. Né? Tentava-se, naquele momento, conseguir verba para digitalizar aquela... E aí digitalizar o que quer que fosse no momento em que os computadores, ninguém tinha PC ainda, você imagina, né? Eu estou falando de 88, 89, né? E aí Carmen Balcells um belo dia me telefona em dezembro de 89, Lúcia, você se lembra de mim? E essa foi a ligação mais genial do planeta. Primeiro porque absolutamente ninguém no mundo pode se esquecer da Carmen Balcells, né? Imagina. Lúcia, você se lembra de mim? Quem foi Carmen Balcells? Que nós citamos Quem foi várias Carmen Balcells? Bom, Carmen Balcells foi simplesmente a maior agente literária do mundo, que infelizmente morreu há coisa de um mês atrás. E que, como eu já disse, mudou minha vida 2 vezes, né? Quer dizer, mudou minha vida quando me convidou para trabalhar com ela em 83 e depois mudou minha vida de novo quando me salvou desse dicionário que, obviamente, eu não estava talhada para fazer parte dessa equipe. Quer dizer, eu não sou lexicógrafa, eu não estava nem um pouco feliz. Apesar de amar o professor Wise profundamente, eu não tinha o que fazer ali trabalhando nesse dicionário. E quando ela perguntou se eu queria voltar a trabalhar com ela, isso era tudo que eu queria. Ela me chamou para ir a Barcelona, fiquei uma temporada trabalhando com ela em Barcelona e voltei para a agência. Lúcia, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. O autor às vezes mandava para 20 editoras, para 30 editoras, ninguém lia, as poucas agências que haviam também não liam e o livro ficava na gaveta, literalmente. Quer dizer, era dramático, realmente. A palavra é essa, dramática. Uma aposta, assim, título, uma série, um gênero que você está apostando no cenário atual? Assim? Os autores brasileiros estamos apostando em não ficção. E estamos apostando também nos autores jovens, nos autores... Young readers, nos autores que escrevem para jovens, nos autores jovens. Lúcia, quanto tempo levou a confecção do dicionário que você citou? Acabou saindo pela Objetiva, não sei, acho que meados da década de 90, levou muito tempo ainda, saiu espetacular, ficou espetacular. Levou tanto tempo que saiu já em CD-ROM e tal, saiu super moderno. Uma outra mídia, né? É. E a agência? Agência? Hoje você é a maior agente literária do país, representa não sei quantas cabeças, quantos autores, daqui, do Brasil para fora, de fora, não sei. Fora para dentro? Fala um pouquinho, quando você resolveu ser agente literária como pessoa jurídica, por assim dizer? Isso. É uma empresa hoje, né? Uma empresa, isso. E aí, enfim, fui a Barcelona, conversei com Carmen, resolvemos então que eu ia ajudá-la nessa transição, que ela não sabia bem o que fazer no Brasil. Então, nesse ano de 1990, foi o ano que eu ajudei a fechar a empresa que ela tinha no Brasil.
encerrar, organizar, fechar e tal. E aí, em 1991, 2 de janeiro de 91, exatamente, assinamos... Quase 25 anos, hein? 25 anos agora. Estamos chegando. Ano que vem, prepare-se para altas comemorações. Então, no dia 2 de janeiro, assinamos, eu e Carmen, e minha irmã também, naquele momento ela estava conosco, assinamos um contrato social da nova agência, que naquela época tinha um outro nome, não chamava ainda Agência RIF. A ideia era que eu e minha irmã tocaríamos juntas e Carmen nos daria só a bênção. Ela não queria participar da agência no sentido de ter uma função direta, de mandar autores ou cuidar dos nossos autores lá fora e tal. Ela realmente não estava interessada nesse tipo de participação. Mas continuou nossa amiga, nossa parceira durante todo o tempo. Mas aconteceu que minha irmã logo se casou com um amigo americano e com o marido dela até hoje. E aí eu fiquei sozinha, tocando a agência. E Carmen, muitos anos depois, se aposentou lá, lá em Barcelona e também não tinha tido nenhuma participação. E a gente entendeu também que não estava fazendo muito sentido a parceria, apesar da amizade, apesar de estar... De vez em quando ela me ligava, queria alguma informação, alguma coisa, mas, enfim, efetivamente não estava fazendo muito mais sentido continuar essa parceria. E aí resolvemos, com muita amizade, de comum acordo, não continuar mais. Nesse momento, no momento da aposentadoria da Carmen, e que calhou que aqueles meus filhos pequenininhos já eram advogados, já eram estagiários da agência, já estavam trabalhando na agência já há muitos anos. Então, fizemos tudo no mesmo momento. Quer dizer, meus filhos assumiram a sociedade da agência, a Carmen saiu, a agência mudou de nome, virou Agência RIF. E isso foi em 2004. A agência cresceu, então? A agência cresceu muito. A agência cresceu muito desde aquele primeiro momento, há 25 anos atrás. Quantos autores você representa hoje? Hoje nós temos 130 autores e temos... Brasileiros. Você representa no Brasil e no exterior? Que nós representamos no Brasil e para fora. E de clientes estrangeiros, porque nós representamos também editoras estrangeiras e agências estrangeiras para o Brasil. E algumas para Portugal, né? Também. É diferente. Representar. A editora representa que você vem um pacote... Aí é o pacote todo. É um pacote de todos os autores? Todos os autores que eles representam. Que eles representam. Porque nem todo autor que a Penguin contrata, ela contrata com o direito de vender para fora, né? Isso é uma prática brasileira também? Tem editoras que detêm vários autores, então, que representam... Por exemplo, às vezes a Companhia das Letras pode contratar um autor com o direito de vendê-lo para o exterior, ou contratar o autor só com direito aqui no Brasil. Mas não é uma prática muito frequente. No exterior Mas no exterior é muito frequente, você contratar com World Rights ou contratar só com direito para venda ali em língua inglesa, por exemplo, né? E os novos? Eu recebo frequentemente perguntas: Pedro, eu escrevi um livro, como eu faço para editar? Então eu vou transferir essa pergunta. Lúcia, autores novos que escrevem, e são muitos, você sabe disso. Você deve receber uma montanha de livros novos deste país e de fora também, imagino. O que você diria para um autor novo que está iniciando, como a gente pode ajudá-lo, como ele pode virar cliente seu, enfim, como é? A indústria toda acho que se interessa por saber isso. No início na era pré-internet, pré-blog, enfim, essa pergunta era dramática, porque a resposta, quantos e quantos autores me diziam: se você não me ajudar, meu livro vai ficar na gaveta, eu não tenho... a agência era uma das únicas, quer dizer, não tinha muita alternativa. O autor, às vezes, mandava para 20 editoras, para 30 editoras, ninguém lia, as poucas agências que haviam também não liam, e o livro ficava na gaveta, literalmente. Quer dizer, era dramático, realmente, a palavra é essa, dramática. Se restava a alternativa de pagar uma edição, e pagar uma edição é uma coisa muito cara. Hoje em dia, a situação é completamente diferente. Você pode publicar em e-book. E quantos exemplos, você deve conhecer vários, de autores que fizeram sucesso na autopublicação e aí depois
publicaram em papel. Alguns até nem querem publicar em papel, porque estão indo muito bem, obrigado, com o e-book. Alguns não querem ser publicados por editoras tradicionais, porque estão muito satisfeitos com a autopublicação, o que eu considero uma bobagem, mas enfim, tem quem queira. Mas você não fica mais... O que eu quero dizer é o seguinte, ninguém fica mais inédito se não quiser. A autopublicação que você citou, o que significa autopublicação? Você publicar por uma editora virtual. Você publicar por e-book. E quem faz o marketing, por exemplo, do produto? Você pode fazer por Facebook, você pode fazer pelo Twitter, você pode contratar um serviço de divulgação por uns 2, 3 meses para divulgar o seu livro. Você pode fazer através de uma... Você pode contratar ou serviços gratuitos. E a agência atua sobre essa ótica de autopublicação? Existem até agências especializadas em autores de autopublicação que até estão fazendo um excelente trabalho. Eu ainda não tenho nenhum autor de autopublicação, mas... Você quer, não quer... Se interessa, não interessa? Eu procuro levar meus autores para editoras. Eu sou fã de editoras. Em papel? Para publicar em papel e em e-book. Mas não tem nada contra que o autor seja publicado só em e-book. Lúcia, nós vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos já já. O primeiro conselho que eu dou para geral, assim, se é para falar em público, o primeiro conselho é assine um bom contrato. E o que o contrato deve ter? Fim. O contrato tem que terminar. Lúcia, falamos no bloco anterior de e-book, né? Por self-publishing e tudo isso. O e-book, por que no Brasil a coisa não andou como se esperava? Qual é o motivo que você acha? Não sei se eu diria que o e-book não pegou, até porque eu leio muito e-book e eu conheço muita gente que adora e-book. Quer dizer, o e-book é uma ferramenta muito prática. Em certas situações você precisa do e-book, você vai viajar, você precisa estar com o livro no tablet, para o estudante, para revistas. Eu acho que o e-book complementa muito o livro para a obra de certos autores. Por exemplo, você tem uma obra enorme, tem um backlist enorme. É bom você poder ter certos livros publicados em papel e em e-book, e certos livros você mantém vivo em e-book somente, né? Então, eu acho que Mas por que não pegou? Por que não foi bem? Mas não é que não pegou. Não é que não pegou. Eu ouço... Ele não continuou crescendo exponencialmente como se imaginou, quase que num terrorismo, né? Vai acabar com o livro e tal. Isso aconteceu fora também, não? Fora também. Não é uma coisa local. Não é uma coisa brasileira. Quer dizer, não é que não pegou no Brasil. Não aconteceu, nem no Brasil e nem no mundo inteiro, que o e-book tomou conta do livro e aí acabou o mercado editorial como a gente imaginava, como a gente o conhecia. Não aconteceu. Graças a Deus, quer dizer, o que está havendo é um equilíbrio entre o livro e o livro eletrônico e as coisas foram se acomodando. O reader, o aparelho, faz leitor na sua percepção? Acho que sim. Tem muita gente lendo, inclusive, no celular. E tem outra coisa tem outro fenômeno que está crescendo agora, vamos prestar atenção, que é o áudio, o audiolivro. Voltando. O audiolivro não pegou. Mas não pegou como CD, e agora vai pegar ou como streaming, ou serviço de assinatura. Ótimo no trânsito de São Paulo, por exemplo. Ótimo no trânsito. Para se ouvir, ótimo para uma né? pessoa que tem problema de visão, para uma pessoa doente que está na cama, para um leitor viciado, que vai ler loucamente, que quer ler quer ler ou ouvir, que quer ouvir a voz do autor. Muito bom. Lúcia, falamos até agora de livros, mas digamos que alguém resolva transformar um livro que leu num filme, numa novela. Como é que é isso? Pode-se fazer isso? Quem faz isso? É você que... muito bem, você quer transformar isso numa novela, numa série? Conta isso pra gente um pouco, porque eu não sei como é que funciona. Isso é muito bacana, a gente adora quando acontece e a gente estimula lá na agência. Nós temos um
um braço da agência, digamos, chamado Film to Be, é um grupo de amigos, a Ana Luísa Beraba, o Eduardo Sena, Raquel Leico, que cuidam da Film to Be. E eles é uma espécie de uma agência que administra direitos, intermedia direitos para cinema. Quer dizer, que buscam levar obras literárias para a indústria do cinema. Então, nós buscamos ativamente... Fazem o roteiro, o autor faz o roteiro? Alguém faz o roteiro? Não. Isso, quer dizer, aí tem o roteirista, tem o... Enfim, o que nós fazemos, a agência RIF, junto com a Film to Be, é buscar produtores de cinema, diretores de cinema, que estejam interessados nas nossas obras. Mas aí a gente está fazendo um trabalho de apresentar os nossos manuscritos, livros, projetos, contos e tal para os diretores. Ou quando o diretor já nos procura, o produtor já nos procura, tem o teu livro, um diretor nos procurou, tem o Bosque do Orangotango, nós queremos filmar. Então vamos lá, vamos negociar o Bosque do Orangotango. Você tem autores que viraram filmes ou livros que viraram filmes? Você pode me dizer alguns, por favor? Tem vários? Tem vários. Tem um que eu gosto muito, que é o Alta Compadecida, que gerou uma minissérie e um filme muito lindo. Homem, você não disse que só acreditava vendo? Isso, mas não era pra me mostrar, não. E como é que vai ser agora, Chicó? Vai ser assim mesmo, eu sem acreditar e você sem me mostrar. Aí tem vários, tem a Casa das Sete Mulheres, tem o Memorial de Maria Moura, tem o Coronel Lobisomem, tem uma opção. Puxar pela cabeça aqui pra lembrar, mas tem muita coisa. Mirei a carabina e preguei o tiro firme bem no central da testa da pintada, de modo a não danificar a pele. E para teatro, o processo é o mesmo? Para teatro o processo é o mesmo, só que aí a nossa parceria com a Abramos. Pessoal bacana Alguém que da adapta Abramos. um texto para teatro. Alguém que adapta o texto para teatro, que está interessado em fazer, às vezes, um recital de poesia, alguma coisa assim. Tudo que é relacionado a teatro, nós fazemos junto com a Abramos. A agência não trabalha só com livro, quer dizer, livro é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Mas tudo que é relacionado ao uso de direito autoral, direito de imagem daquele autor, a agência vai estar junto com o autor, negociando, ajudando, participando. O que um autor novo precisa fazer em termos de direitos, por exemplo? Ele deve já registrar? Como é que é isso? Vocês, o livro, vocês cuidam disso? O livro, uma vez publicado, ele está oficialmente registrado. Automaticamente? Né? Automaticamente registrado. É o ISBN, é isso? Já está ali consagrado que aquele ali é uma obra dele. Né? Então, normalmente, a gente não se preocupa em ir lá na Biblioteca Nacional registrar aquela não há obra, necessidade. não. Ele tem a proteção do plágio, a proteção, qualquer coisa, tem tudo isso. Tem. A publicação lhe dá essa proteção. Então, um novo autor manda para você o livro ou manda uma sinopse? Como funciona isso? Você escolhe, você lê, você tem uma equipe. Esse livro é bom, isso não. Como funciona esse é um processo árduo, não? Esse processo é árduo, E aí eu dou conta de algumas coisas, outras não dou. Alguns autores eu não consigo chegar a ler, mas enfim, eu leio tudo que eu posso. Mas eu recebo uma média de, 150, 200 e-mails por dia, então eu leio o que eu consigo. 150, 200 por dia de novos? Não é de e-mails de autores novos, não. É de e-mails de modo geral. Então, eu trabalho feito uma alucinada, né? Então... E quem faz a seleção do que você vai pegar a representação, eu vou representar? Eu e a Ana Paula, e às vezes eu divido um pouco com a minha equipe, mas... Vocês têm tempo para dormir? Não, pouco. Eu vou dormir... Porque é muito, Eu vou dormir depois de 1h da manhã todo dia. É muita coisa para selecionar. É muito raro eu ler um livro que não seja de um autor da agência. E isso é meio dramático, porque evidentemente que tem muita vida inteligente, muita coisa que eu quero ler fora da agência. Né? E aí, e os novos aí que foram rejeitados? O que caminho? Cada um se vira, é isso? Tem que buscar uma editora por si, não tem um... Não, tem muitas agências hoje em dia, graças a Deus, né? Não são muitas, são quantas? Não, tem várias. Hoje em dia já tem várias agências ótimas. Então, o mercado editorial está muito ativo e tem muita gente que também trabalha direto com as editoras, tem muitas editoras ótimas.
Mas voltando ali à tua primeira pergunta, o que um autor deve fazer? Não é necessariamente procurar um agente. Procurar um agente é uma beleza. Eu também sou super a favor que o autor tenha uma ótima agência. Mas um cuidado básico que o autor tem que ter é procurar uma boa editora e procurar assinar um bom contrato. O primeiro conselho que eu dou para geral, assim, se é para falar em público, o primeiro conselho é assine um bom contrato. E o que o contrato deve ter? Fim. O contrato tem que terminar. Muito bem. Por terminar, infelizmente, Lúcia, o nosso tempo está se esgotando. Vou fazer um joguinho rápido com você. Vou pedir que você me diga um personagem, por favor. O personagem, aí a brincadeira é que o personagem vai ser Alice, porque igual a Alice eu corro o tempo todo. Um título. Meu título do coração é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Muito bem. Uma aspas. Uma aspas, eu vou dar aspas do meu funcionário querido Cláudio, que me disse outro dia, nós não vamos participar dessa crise, né, Lúcia? Eu disse, não vamos, estou fora. Lúcia Riffe, muitíssimo obrigado por esse gostoso bate-papo e meus sinceros agradecimentos. Obrigada. Contar um pouco.